Fala, corajosos, tudo bem? Essa semana eu vou dar um tempo de iceberg de filmes, porque minha cabeça tá pesada com outros problemas e eu não tô com a sanidade legal pra assistir esse tipo de filme. Eu vou aproveitar para assistir filmes de 2023 e o primeiro que eu vou assistir é Nefarious. E a sinopse dele diz que no dia de sua execução, um assassino em série passa por uma avaliação psiquiátrica, na qual ele afirma ser um demônio e ainda alega que antes do seu tempo acabar, o psiquiatra cometerá 3 assassinatos. Esse filme é novo, é desse ano e eu vou assistir um pouco desses filmes para limpar a mente. Depois a gente volta para Nojeira, que vai ser o próximo nível do iceberg. E lembrando, se você está assistindo até aqui, não deixe de dar aquela moral, dê seu joinha. Se puder, se inscreve no canal para tá dando forças pra gente fazer mais vídeos. Agora, sem mais enrolação, vamos pro filme. Os filmes vão ficar pesados lá no iceberg. Eu tô falando isso porque hoje seria um dia que eu assistiria um filme do iceberg. Porém, as coisas não estão tão legais, muitos problemas. Eu prefiro passar esse tipo de filme por enquanto. Já já as coisas se acertam e eu volto a assistir. Engraçado que a última semana de filmes foi exatamente sobre serial killer. E eu não conhecia esse filme, tá vendo? Apesar que eu não trocaria nenhum dos filmes que eu assisti lá. Todos foram bem legais. O último foi meio fraquinho porque foi um filme mais policial, né? Mas ainda assim foi um bom filme. Mas se eu tivesse conhecimento desse filme lançado esse ano, com certeza eu teria encaixado ele lá e teria tirado, né? O Sangue no Gelo. E eu tava quase assistindo o filme do iceberg, só que o computador travou, reiniciou 2 vezes, as coisas não estavam legais, e sabe, às vezes a gente recebe vários sinais para não fazer alguma coisa, e dessa vez eu vou ouvir o sinal. Normalmente eu sou cabeça dura, eu vou ali batendo até eu conseguir fazer o que eu quero, só que dessa vez não, vou deixar passar, tem muito filme para assistir. E eu olhando o presídio lá, né, mostrando a filmagem dele de longe, eu lembrando apenas da Centopeia Humana 3, cara. Insanidade total. E o doidão tá falando com psiquiatra, né? E ele que escolheu o cara pra estar ali com ele, né? Que o último cometeu suicídio. E realmente no começo do filme mostrou uma cena meio sobrenatural, dando a entender que o filme realmente vai ser sobrenatural. E o carinha falou pro James que a morte não assusta, porque ele não pode morrer, ele é um demônio. Aí o cara perguntou qual o nome dele, ele não quis falar. O cara falou, você é o Edward? Ele falou que não, falou que o nome dele é Nefarious. Coisa tá muito legal nesse filme, mané. O ator que tá fazendo o papel ali do Psy, ele é bem doido. E a produção também tá bem legal. Dá pra perceber que gastaram um dinheiro maneiro pra fazer o filme. O cara agora falou, ó, até o final do dia ele vai cometer 3 assassinatos. E o cara ainda ia contar pra ele. E aí, James, você não tá nem curioso pra saber quem é que você vai finalizar a vida? Ele falou que não, porque ele não vai fazer isso. O cara falou que já mandou milhares de pessoas pro outro mundo, mas que nesse corpo, né, do Edward, só 11. Ela falou que ele tá em êxtase. E falou que depois desse, ele pula pro outro. Quem tá apavorado de verdade é o dono do corpo, né, que tá lá dentro e não pode fazer nada. Ela perguntou se o carinha acredita em possessão, e ele falou que não. O cara falou pro outro que nada vai acontecer com ele porque ele não acredita em nada, ele é ateu. O maluco ficou bolado. A lâmpada explodiu a cara do maluco. É isso, filho. Eu quase desmaiei aqui. Ah, ele tá bolado porque o cara chamou um padre. Começou a ficar bolado. Ninguém precisa de você aqui, padre. Boladão, né? Não, o padre disse que ele não tem nada, não. Que é só insanidade mesmo. Ela culpou os filmes e programas de televisão. O maluquinho falou que o padre disse que não tem nada ali e pediu pra provar que ele é a coisa ruim. Aí o cara tá falando, deixa eu entrar então, permite que eu entre. Aí o cara falou que não vai permitir nada. O cara debochando, o cara deixou. Pode vir, eu permito. E não aconteceu nada. A maluca doidinho, mano. O psiquiatra pediu pra falar com o cara mesmo, né? Aí ele mudou totalmente. O ator tá mandando bem, mano. Sinistro. Maneiro que a câmera passou de um ombro pro outro.
do psiquiatra, aí ele mudou totalmente de personalidade, parecendo que realmente era outra pessoa diferente. E quando a câmera voltou, né, por trás do médico ali, mostrando o ombro desse lado, já é o outro cara. E, mané, o maluquinho fez o psiquiatra ficar bolado, porque ele disse que até ele sair dali, naquele dia, né, que eles estão vivendo, ele ia cometer 3 assassinatos. E ele mostrou pro cara de que, na verdade, ele fez isso com a própria mãe. O cara tá dizendo que não. Porém, o outro meio que convenceu a ele que sim, que ele ficou revoltado. Agora os dois estão conversando sobre religião, mas de uma maneira bem distorcida por motivos óbvios, né? E os caras estão discutindo ali, cara. A única coisa que é ruim é que um psiquiatra não teria dado essa chance toda do cara falar assim com ele, não. Tá muito dramático. Mas o maluquinho que tá com a coisa no corpo tá falando das atrocidades, né, que eles fazem só pra ferir a Deus. E aí ele trata o carpinteiro como se fosse a Jesus. E uma das poucas coisas que eu posso repetir aqui, que foi bem pesadinha, fora as outras coisas que eu não vou falar, é de que o carpinteiro se sente muito mal quando eles destroçam um bebê dentro do próprio ventre da mãe. Eu não posso nem falar a palavra do que é isso, né? Porque é proibido até falar o nome da palavra. E assim, psicologicamente o filme tá bem sinistro. Só não tá acontecendo nada de muito assustador, mas a conversa dele está meio pesada. O maluco tá bolado, mano, porque a mulher que ele gosta, né? Porque ela deixou uma mensagem pra ele dizendo que o amava, vai fazer uma cirurgia. Ele tenta falar com ela correndo, porém não conseguiu. E o cara disse que coisas ruins vão acontecer com ela. E a parte que é sinistra nisso é que ele tá falando coisa com um cara que não teria como ele saber. Isso é a parte sinistra. Realmente, assim, o ator tá mandando muito bem. Mostrou ali pra gente como se tivessem perguntando pra ele qual ia ser a última refeição. E o cara tava falando, né, a refeição chorando, gaguejando. Ele tem um jeito todo estranho de falar. E daqui a pouco, do nada, a face dele mudou, né? Ficou séria e falou com o guarda: não, então, pode deixar pra lá. Eu mudei de ideia, não tô com fome, não queria nada. Sinistro. Agora ele voltou bolado. Como você sabia que a minha namorada fez aquele procedimento que eu falei antes lá sobre a morte do filho? Bolado. O cara falou: eu sei porque eu sou a coisa ruim. Voltou bolada lá, intrigado com o cara. O filme também podia usar um nome diferente. Usou logo Legião, porque são muitos. Isso aí é usado em muitos filmes, né? Ministros discutindo sobre coisas ali. Coisa ruim disso é que no mundo tem mais de 40 milhões de escravos nesse momento. E a metade disso são escravos sexuais. Mostrando pra ele como todo mundo é ruim, né? Como o mundo é ruim. Os credo, são sinistros. Maluco quase infartou lá junto comigo, né? Aí o carinha falou pra ele: só estão testando o gerador. Os credo, falando que lá o pessoal vai pro final da vida lá pela injeção letal, que não usa mais a cadeira elétrica. Ele falou que foi ele que escolheu isso como um presente lá pro cara que é o dono do corpo, e tá explicando como que isso vai ser ruim pra ele. Bem sinistro. Agora nessa parte o filme tá ficando sinistro porque o cara tá mostrando uma agonia, sabe? Como se tivesse uma briga interna mesmo no corpo dele, e o outro já tá aceitando isso. E assim, um sentimento, sei lá, sinistro. Dá um medo, uma agonia. O carinha troca de personalidade muito rápido, mané. Ah lá, ele quebrou o próprio dedo e não tá esboçando reação nenhuma. Quem sente dor, na verdade, é o outro cara. Sinistro. E bagulho horrível. A cara do maluco tá igual a minha, mano. Maluco, vai chover. Tá maluco, tô vendo um filme desse, eu ouço um trovão lá no fundo, altão. Logo olhar a janela, né, cara? Sei lá. O cara tá dizendo pra ele escrever um livro sobre ele, sobre a morte dele, porque ele quer bater de frente com Jesus, né? Que ele chama de carpinteiro. Porque ele morreu e ressuscitou. Falou que o cara vai ser um apóstolo. Ele vai escrever o Evangelho Sombrio. E o cara tava questionando, como eu, uma pessoa normal, vou escrever um livro? Aí ele tá falando tudo isso. Falando que não, que o livro vai ser um best-seller, vai ser vendido no mundo todo. E vai ser ele que vai fazer esse
Evangelho Sombrio e vai ser um dos apóstolos do mal, que ele foi escolhido. E ele chama Deus de inimigo e Jesus de carpinteiro toda hora, falando que a cruz foi o maior erro deles, porque eles acharam que ia acabar com Jesus na cruz, porém lá que foi o início da nova aliança, né? Que Jesus deu o sangue dele na cruz para que todo o mundo fosse salvo do mal. E ele está dizendo que pensou que ia ser ao contrário. Ele está dizendo que o mestre dele oferece para ele, né, para o médico, o mundo inteiro, da mesma forma que ele ofereceu ao carpinteiro. Aí o cara, mas o carpinteiro disse não. O cara falou mais umas paradas para ele e falou: você sabe o que você tem que fazer e você não é o carpinteiro. A briga ali religiosa sinistra, e acabaram de descobrir na cela do cara tipo um livro que ele tinha com várias fotos do cara quando era criança, coisas que nem ele mesmo tinha, e tipo um manuscrito, um livro inteiro com o nome dele, como se ele tivesse escrito o livro. Aí ele disse que o cara falou pra ele escrever o livro, ele falou que não era escritor, ele falou pra não se preocupar, porque o livro já estava escrito, e agora ele achou o livro. Quer dizer, tudo sinistro, né? E nessa parada toda, o psiquiatra, é ele que escolhe se o cara tá apto ou não para execução. Se ele disser que o cara não pode ser executado, o cara não vai ser. Ele vai continuar em prisão perpétua, né? Porque para ele, realmente, mesmo que o cara diga que ele não tá apto ali para ser executado, ele não vai ser solto, vai ficar em prisão perpétua pelo resto da vida. Cara, eu tô ficando bolado, é porque tá trovejando no filme, tá trovejando lá fora, e o negócio não tá legal, mano. E o maluquinho vai passar o policial, porque ele quebrou o dedo da mão, ele vai arrancar o gema. O maluco pegou o outro, mano, né, lá. O maluco lerdão também, mano. O ator que tá fazendo o papel do cara que vai ser executado, né, que troca de personalidade toda hora, é bom. Agora o outro não, fraquinho. Ou se de verdade já tinham dado um tiro na cabeça do cara. O maluco soltou e ainda tomou uma surra. O cara falou pra ele que até ele sair de lá, até o final do dia, ele ia cometer 3 crimes, né? 3 assassinatos. E o cara mostrou pra ele que a mãe dele foi uma, o filho que tava na barriga da menina foi outro, e agora foi o terceiro, porque ele acabou de assinar pro cara ir pra cadeira elétrica. E o maluco falou: eu disse pra você que até o final do dia seriam 3. Sinistro, assim, porque eu realmente sabia que o carinha seria o último. Porém, eu não imaginava que ele ia puxar dentro da história mais 2 coisas que o cara teria feito ali, né, pra se enquadrar dentro do que ele falou. Eu não vou ficar discutindo sobre isso porque cada um tem uma opinião diferente. Porém, é só o que o filme tá mostrando, né? Das outras 2 formas que o carinha acusou ele de ter tirado uma vida. E eu nem vou comentar sobre isso. Pior que essa cena de raspar o cabelo só pode ser gravada uma vez, né, filho? Se ficar ruim, vai assim mesmo. Sinistro, mano. O cara tá naquela personalidade dele, né? Como se fosse ele mesmo, chorando, agoniado e perguntando pro guarda: e a minha refeição? E a minha refeição? Guarda, tá de brincadeira? Você falou que não queria uma? Aí, pô, bem tocante mesmo. O ator, pelo menos, tá me fazendo, né, acreditar naquilo que ele tá transparecendo ali no filme. Sinistro agora, essa parte mostrando, né, como se fosse o que acontece na real lá, né? É bem sinistro. O cara ainda se soltou, foi lá no detetive que prendeu ele falando que ele sabia a verdade. E abrem as cortinas ali, o cara tá ali sentado, no último momento de agonia dele. E o mais sinistro é que ele poderia ter recebido a injeção letal, né? Foi a coisa que tá nele que falou que não. E o cara, antes de ir embora, ainda falou: e aí, James, você aceita a oferta do meu mestre? E o cara falou que não com a cabeça. E o outro tá falando uns nomes estranhos ali. Nossa, que cena horrível. Bem sinistro mesmo. Eu tô com a cara igual do maluco ali. Aí o médico ainda vai lá pra verificar se ainda tem batimento, porque se tiver tem que dar outra carga. Ainda tinha batimento, mais um choque. E olha lá, mané, o maluco tá ouvindo como se tivesse alguém dentro dele. E ele vai se passar. E o maluco vai se passar. Agora acredita em Deus, né, Ateu? Pedindo: Deus, me ajude, por favor. A arma falhou, mané. Olha, ele tentou 3 vezes. Ele apertou mesmo o gatilho 3 vezes. 1 ano depois, o maluco tá dando uma entrevista pro Jô Soares. O cara escreveu o mesmo livro. Ele disse que agora acredita no cara porque por um breve momento
o treco também estava dentro dele. E o pior é que na entrevista ele tá falando a verdade. Tá dizendo que o mal entrou nele mesmo, que foi o mal que pediu para ele escrever o livro. Mas ele falou que não usou o livro que já estava escrito, né? Ele reescreveu. O cara conversando com ele e o maluquinho agindo como se fosse uma pessoa boa, mas tá ali, né? Entre o muro, não é do bem nem do mal. Falou que não tá fazendo a vontade do mal, porém também não é do outro lado. Eu acho que é tudo fingimento. E, mano, a mulher catando lixo, ele foi dar um dinheiro pra mulher, a mulher falou, hello, James. Aí falou com a voz do treco lá. Sou eu. E acabou o filme assim, nessa escuridão. Esse foi o filme. Esse filme me assustou muito. Eu não sabia se eu ia conseguir chegar até o final, porque me deu muito sono. E olha que tá de tarde, hein? Tá de tarde, não era pra ter sono, tô bem alimentado. E eu achei ele bem fraco. A ideia dele no início me prendeu muito. Porque realmente, por mais que ele estivesse passando ali somente com o diálogo, né, do condenado com o médico, ainda assim estava bem legal pela forma que o ator que fez o condenado estava se mostrando. O outro ator não, ele já não achei ele tão bom no papel não. Agora, o que mostrou o condenado, ele ficava trocando, né, ali de personalidade direto e aquilo era bem sinistro. E ele prometeu pro cara que ao sair dali ele ia cometer 3 assassinatos. O cara falou que nunca ia fazer isso. E nas conversas ali, o cara queria mostrar pra ele, né, que na verdade ele era um demônio e que tava habitando um pouco o cara, e o cara tava aprisionado ali. E ele meio que sacaneava o cara de todas as formas, né? Vamos dizer que tem 2 personalidades, a boa e a ruim. A personalidade ruim sempre fazia mal pra boa. Quando a boa aparecia, o cara tava sofrendo, tava assustado, tava arrependido das coisas que o corpo foi forçado a fazer. E quando era ruim, nem dor sentia, tanto que quebrou o próprio dedo, não esboçou nenhum sentimento. Outra parte também que foi sinistra, 2 na verdade, né? Primeira foi que o cara tava pedindo a comida chorando, né? A última refeição. Quando ele terminou de pedir, o guarda já tava indo embora. A outra personalidade voltou, falou pro guarda, não, eu mudei de ideia, tô sem fome, não quero comer nada. E um pouco antes da execução, cara, cadê minha comida? Porque ele tava querendo adiar aquilo cada vez mais, né? E o guarda falou, você tá de sacanagem, você mesmo que não pediu nada. Cara, era muito sinistra essa parte, né? De que o cara mudava mesmo de personalidade. O ator mandou muito bem nisso, muito bem. E nas conversas ali com o médico, ele mostrou que alguns atos do médico deu a entender que ele acabou com a vida da própria mãe. O cara ficou com raiva, revoltado, como é que o cara sabia daquilo? E ficou boladaço. Depois ele jogou outro dado lá, dando a entender que o médico tinha obrigado a mulher a fazer, não posso falar o nome, né? Tirar o filho. E ele ficou mais revoltado ainda, de tipo, como que o cara sabia daquilo, entendeu? Ele saiu correndo ainda pra tentar impedir, né? Porque eu acho que a garota tava entrando na clínica lá pra fazer a cirurgia naquela hora, porém ele tentou ligar e não deu tempo. Ela já tinha ido. E nisso já foram 2, né? Que o cara perturbou tanto a mente dele que no final ele assinou pro cara ser executado, porque ali era a escolha dele. Ele ia avaliar o cara para dizer, ó, o cara pode ser executado ou não. Não, esse cara não pode ser executado. Mas o cara ia ficar ali em perpétua pelo resto da vida. E ele foi lá e assinou. Quando ele assinou, o cara falou pra ele, tá vendo? 3 no final do dia. E até essa parte aí realmente estava sinistro. Depois que acabou a parte do diálogo ali, e o filme foi só isso, só diálogo, não mostrou nada, sabe, super sobrenatural. Mano, uma luz que estourava ali, era um barulho que vinha de outro lado, um trovão, e ele não forçou muito nessa questão do susto não, foi só os diálogos mesmo que foram bem sinistros, e sempre enfatizando ali a briga do bem e do mal, contando, né, histórias ali religiosas. Aí eu não quero entrar também nesse tipo de briga religiosa, cada um acredita naquilo que quiser. E no final ali foi sinistro, porque o cara conseguiu soltar, foi no detetive ali falar, você sabe de tudo, pelo amor de Deus, conta pra eles, e não deu em nada, botaram o cara na cadeira elétrica, e essa parte também foi sinistra, porque a coisa que tava dentro do cara falou pro médico que
quem escolheu a cadeira elétrica foi ele, porque o médico achou estranho, né? Uma hora até eu tomei um susto, porque testaram o gerador lá. Cara, mas por que gerador? Se aqui usa a injeção letal. Falou, não, eu escolhi, porque eu quero ver ele sofrendo. Bem sinistro mesmo. E com isso, né, por que o médico tava ali entrevistando esse cara? Porque o cara falou que fez o último psiquiatra acabar com a própria vida. E no começo do filme a gente viu que isso aconteceu. Então ali a gente já sabia que se tratava mesmo de algo sobrenatural. A questão era a nossa viagem junto com o psiquiatra para acreditar no que o cara estava dizendo. E o cara disse que queria que ele escrevesse um livro que seria o Evangelho sombrio, e disse que ia oferecer para ele o mundo da mesma forma que foi oferecido ao carpinteiro. Ele chamava Jesus dessa forma. E o cara falou, mas o carpinteiro disse não, cara, mas você não é igual a ele. Você pode ter o mundo todo. E descobriram na cela do cara que já tinha um livro escrito e tinha um outro livro lá, né? Uma agenda com várias fotos lá do psiquiatra criança, maluco. Tinha tudo sobre ele. E o cara falou que ele foi escolhido. Porém, no final ali deu a entender que ele não fez. Apesar de quando o cara foi executado, ele ouviu uma voz na cabeça dele. Ele pegou uma arma e tentou atirar nele mesmo, só que falhou e deu para escutar o clique 3 vezes, né? Ele tentou atirar 3 vezes e falhou. E antes ele tinha pedido para Deus ajudar ele. O cara era ateu, o cara já estava acreditando em tudo ali naquele momento. E cortou para ele dando uma entrevista. Na entrevista ele falou que escreveu sim um livro, porém mudou basicamente tudo, e não para as pessoas seguirem o mal, que era o que o livro pedia, mas sim para lutar contra ele. Eu até achei que aquilo era uma forma de deboche, que o cara tava fazendo aquilo ali se fingindo, né, para poder ganhar o outro lado, ou fazer as pessoas lerem. Mas o cara saiu ali do estúdio e tinha uma menina catando lixo. Ele foi ali dar um dinheiro de bom grado mesmo. Quando a menina olhou para ele e falou assim: "E aí, James? Sou eu." Com aquela voz, e o filme acabou. O filme foi mais ou menos, sabe? Eu não me assustei tanto com ele, apesar de o tema ser um tema que, poderia render algo muito melhor. E eu vou dar uma nota 6 para esse filme pelo ator que fez Condenado, porque ele carregou o filme nas costas. Se não fosse ele ia ser só 2 pessoas conversando e muito chato. Mas assim, as feições do ator, a forma com que ele mudava as expressões, né, quando ele trocava de personalidade, foi muito boa mesmo. Quase merecia uma nota maior, mas o filme foi bem fraquinho mesmo, de verdade. Mas lembrando sempre que essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários, que eu fico feliz de ler e responder, e a gente debate sobre o assunto. No mais é isso, obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu!